Olá pessoal do YouTube! Hoje iremos reagir a mais Skibidi Toilet, do episódio 39 até o episódio 57. Então, vamos começar. A partir do episódio 39, passa assim tela cheia, e agora os Skibidis só falam Skibidi repetidamente. Eles não cantam mais aquela musiquinha, provavelmente por questões de direitos autorais. E é nesse episódio 39 que justamente temos a entrada de uma nova facção, que são os TV-Men. Eles têm a capacidade de usar as luzes da TV para atordoar os inimigos. Nesse episódio também conseguimos ver que eles colocaram uma proteção na descarga deles, algo que não é muito efetivo. E ao contrário dos cameramans que dão um joinha com as mãos, os cabeças de TV, eles dão uns pequenos sorrisinhos em meio à estática. No episódio 40 nós temos a introdução de um novo personagem. Como vocês podem ver, eles não cantam mais, eles só falam Skibidi repetidas vezes. E aqui nós temos a introdução do lar de TV-Men, que, para quem não sabe, a série inteira só temos um, ao contrário dos cameramans e dos speakermans também, que nós temos vários agentes de tamanho largo. Os cabeças de TV, eles só tem um único lar de TV-Men, e a habilidade dele é cegar os inimigos com a luz branca que ele emite. Novamente, eles vão dar aqui um sorrisinho. Episódio 41 já é a introdução do Titã, da facção da TV. E como vocês sabem, cada temporada são 3 episódios. Então, nesse novo arco, nos 3 episódios, nós já tivemos a introdução dos agentes normais, dos agentes largos e do Titã. Então ele vai usar o raio vermelho, que faz com que todos os inimigos tirem deem descarga em si mesmos. Vocês entenderam a mensagem. Assim como os outros da facção da TV, ele também dá um pequeno sorrisinho na tela. Esse é o sorriso característico dele. Enfim, vamos para o próximo episódio agora. Episódio 42. Aqui nós vemos que a facção da TV pode se livrar facilmente de parasitas. E eles podem até fazer com que eles briguem, já que a luz roxa controla o inimigo e a luz vermelha mata o inimigo. E a luz branca, que nós vimos no lar de TV-Men, apenas cega o inimigo. E aqui nós temos a introdução de um personagem que ele vai aparecer novamente bem mais pra frente, se eu não me engano, no episódio 70. Mas até lá ele é um mistério. Episódio 43, o lar de TV-Men voltou, mas agora os Skibidi Toilets estão usando óculos escuros, assim anulando completamente o efeito de cegueira que a facção da TV cria. Eles agora teleportam para longe. Essa é a primeira vez que nós vemos eles teleportando, essa habilidade no caso. Os outros lar de cameramans e lar de speakermans aparecem. O episódio acaba assim. Episódio 44.
nós temos a introdução de um novo personagem que é morto rapidamente pelo Titã Televisão. Aqui ele recebe upgrades, né, no caso. Ele recebe alto-falantes que fazem com que o efeito de atordoamento dele seja muito melhor. Como vocês podem ver, ele conseguiu derrotar esses 3 Skibidis facilmente com os seus amplificadores. E aqui nós temos o retorno do Titan Speakerman, que ainda está sendo controlado pelo Parasita. Eles então começam a brigar. Aqui nós temos o agente secreto da Fakbum. Os 2 titãs começam a brigar. Ele acaba atacando o Speakerman. E como vocês podem ver, o Parasita ainda está no pescoço dele. E a perseguição continua. O Titã dos Speakers continua fugindo. O Titan TV-Man teleportou novamente. E aqui nós temos a introdução de um novo personagem que é bem interessante. Ele é cego, então ele não pode ser afetado pelos feixes de luz das televisões. Ele funciona basicamente como um aspirador. Aqui vocês podem ver uma câmera que ele usa para enxergar. Então ele usa essa câmera momentaneamente para identificar os alvos. E daí já esconde ela rapidamente e parte para o ataque. Mas mesmo com todos esses armamentos, ele ainda foi facilmente derrotado pelo Titan TV-Man, como vocês podem ver. E os cameramans que foram sugados, eles estão bem. Como vocês podem ver, eles não morreram. Então a perseguição continua. Aqui ele fala, ao contrário, que a armadilha estúpida, mas mesmo sendo uma armadilha estúpida, ele ainda caiu nela. Ele é atacado pelo G-Man, que não é o verdadeiro. O verdadeiro ele apareceu lá nos episódios anteriores. Eu não vou lembrar agora ao certo, mas enfim, ele apareceu lá atrás. Esse não é o verdadeiro. Inclusive, o verdadeiro vai demorar para aparecer. Isso aqui é falso, então, tenham ciência disso. Ele começa a ser afetado pelo raio vermelho do Titã da televisão. Mas os amplificadores dele são destruídos por esse Skibidi Toilet, que faz com que ele perca a força. Ele derrota o inimigo, mas é atacado pelas costas e perde a última parte dos upgrades dele. Mas ele se aproxima do G-Man, usando um gancho estilo Mortal Kombat, e usa de pertinho o raio vermelho. Mas, infelizmente, nessa hora, ele é esfaqueado e, inclusive, em um futuro episódio, esta faca ela será usada contra o Titã Cientista. Então, como ele vai se teleportar, ele inclusive teleportou a faca que estava na tela dele junto, e ele vai usar essa faca em um futuro. O G-Man vai atacar a gente. E aqui é onde aparece o agente secreto da Fakbum pela primeira vez claramente. Ele já aparece em outros episódios, mas essa é a primeira vez que a gente consegue ver ele claramente, assim, é nítido a presença dele. Ele que é um humano normal.
Episódio 48. Aqui nós vemos o Plangerman. Não é a primeira vez que ele aparece, ele já apareceu muitas vezes antes. Nós somos um cientista, como vocês podem ver pelo jaleco branco. E vocês podem pensar que nós acabamos morrendo, né? No caso, o nosso POV. Mas na verdade não, e mais pra frente vocês vão ver que ele está vivo. Então aqui tem o G-Man Fake. Eles estão bem ferrados. Esse é o Spirit Toilet que matou o cientista no último episódio. Matou entre aspas, porque como eu disse, ele não morreu. E o POV desse episódio é o cameraman de camisa marrom. Ele vai aparecer mais pra frente também. E essa é a introdução da TV Woman, né? A mulher cabeça de TV. Ela tem o raio laranja que bota fogo nos inimigos, mas essa não é a única habilidade dela. Ela também consegue desconectar a cabeça e controlar o inimigo. Um detalhe que esse cabeça de TV tem meio que uma pistola acoplada na cabeça dele. Isso só ele tem, não sei porquê. Enfim, eles estão sendo atacados. E a TV Woman decide teleportar o nosso personagem para a base dos cameramans. Como vocês podem ver, esta é a base dos cameramans. O episódio 50 começa logo depois do episódio 51. Os Skibidis estão atacando a base dos cameramans, como vocês podem ver. O Plangerman, ele quer dar conta dessa horda sozinho. Vocês podem ver que ele é um personagem muito corajoso. E é nesse episódio que nós teremos um retorno, que é o retorno do Titã Cameraman, que há muito tempo atrás foi ferido pelo G-Man verdadeiro. Ele vai aparecer agora. E como vocês podem ver, ele está muito tunado. Ele recebeu muitos upgrades, o que explica por que ele ficou tanto tempo basicamente sendo melhorado no laboratório. Ele dá então um joinha e parte para o seu próximo objetivo. E todo mundo dá um joinha de volta, com exceção de alguns cameramans que estão aqui no fundo. Então agora nós estamos no POV do Titã. Esse episódio é muito importante. Ele então começa a limpar a bagunça da cidade grande, eliminando as ameaças. E aqui é onde nós vemos o nosso primeiro Astro Toilet. Na verdade, o primeiro Astro Toilet provavelmente era o do episódio 5, né? Lá do início, porque ele também voava e também soltava laser pelos olhos. Mas essa é a primeira confirmação de um Astro Toilet. Vocês podem ver, ele tem olhos vermelhos, ele pode voar sem a necessidade de jetpacks. E outra característica dos Astro Toilets é que eles são bem resistentes. Ele vai ser queimado, ele levou vários tiros, mas ele continua vivo. O Titã teve que dar descarga nele, porque o cara tem um corpo muito resistente. E o Plangerman estava no ombro, na verdade na mão do Titã Cameraman. E eles partem para a próxima aventura. Aqui o Plangerman aparece e salva o nosso POV.
Temos aqui os helicópteros de suporte, aqui temos alguns médicos. E esse episódio é o episódio de introdução da Camera Woman, da mulher cabeça de câmera. Na verdade, já apareceu uma mulher cabeça de câmera antes, mas ela era uma agente comum. Essa daqui, ela é uma agente de elite, como vocês vão poder ver. E bom, a habilidade principal dela é que ela tem uma escopeta acoplada na cara dela. Ela consegue lançar dardos nos inimigos. Aqui é um episódio em que nós temos a introdução de um personagem que vai se tornar um dos principais vilões, que é esse personagem aqui. Ele é um Astro Toilet e ele vai aparecer muito mais pra frente, causando problemas para os nossos personagens. Ele vai ser um dos principais vilões, mas agora no início ele aparece apenas como um pequeno lacaio do G-Man. Eles estão levando esse tanque que está carregado com uma arma antiparasita. Eles vão tentar tirar o Titã Speakerman do controle dos parasitas. Aqui nós temos o cameraman de camisa marrom, ou também conhecido como Simp Cameraman. Ele tem um casaco marrom e uma gravata amarela com listras pretas. Ele era o personagem que foi resgatado pela TV Woman em um episódio anterior, né? Vocês acabaram de ver. E ele ficou apaixonado por ela. Ele tem um retrato dela aqui. O nosso personagem principal, né, o nosso Bob, não está feliz com a atitude dele. Eles então enfrentam os Skibidis. Esse cara leva uma descarga. E agora nós temos o reaparecimento do Glitch Toilet. O Glitch Toilet, para quem não sabe, já apareceu alguns episódios atrás no último vídeo. Ele tem essa habilidade, né, essa hipervelocidade, mas como a TV Woman pode desconectar a cabeça dela, ele não conseguiu decapitar ela, e usando a luz roxa e girando loucamente a cabeça dela, ela conseguiu paralisar ele momentaneamente, e aí ele foi paralisado pelo cientista cameraman. Esse cientista foi o mesmo que foi, alguns episódios atrás, cortado no meio por aquele Skibidi. Então ele sobreviveu. E agora o Simp Cameraman, ou Cameraman de camisa marrom, vai ser rejeitado e vai ficar muito triste. Episódio 55. Estamos seguindo com o time que ficou com o tanque, que vai ser usado para desparasitar o Titã Speakerman. Aparece esse Skibidi Toilet, que são 3 cabeças em uma banheira. Aparece aquele Astro Toilet de antes, ele começa a destruir os helicópteros dos cameramans, então o Titã Cameraman vai atrás dele. Mas ao fazer isso, o Skibidi Toilet se teleporta e joga ácido contra os nossos personagens. Ácido futuramente vai ser uma arma muito usada, porque é uma arma com grande potencial destrutivo. Eles provavelmente descobriram isso nesse episódio. Esse episódio foi o episódio de introdução do ácido. Inclusive o ácido explodiu na arma do Titan Cameraman e ele jogou ela fora. Episódio 56, nós começamos com o Simp Cameraman, provavelmente irritado porque foi rejeitado pela TV Woman.
Então ele está batendo nesse Skibidi Toilet. Esse outro Skibidi Toilet está fazendo um gesto bem inapropriado. Eles estão lidando com alguns Skibidis prisioneiros. Aqui nós vemos que os Tigreans podem virar a cabeça 360 graus. Então os nossos personagens recebem um aviso de que o tanque do episódio anterior foi destruído por aquele esqueleto Skibidi. Esse cameraman aqui, ele diz ao contrário: vocês só tinham um trabalho, e logo em seguida ele teleporta. E quem aparece é o Titã Speakerman. Ele voltou e está com muitos upgrades. Os upgrades estão protegendo o parasita que está no pescoço dele e não o núcleo. Todo mundo começa a fugir então, mas o nosso protagonista é encurralado por ele, mas ele não morreu. Ele aparece de novo como o POV do episódio 74, se eu não me engano. Você consegue ver isso olhando para o tablet dos dois personagens. Então, tecnicamente, podemos chegar à conclusão de que é o mesmo personagem em dois episódios diferentes, ou seja, ele sobreviveu. E começamos agora o episódio 57 completo, já que esse episódio tinha duas partes. Começamos diretamente de onde o episódio anterior parou. Atirar o laser antiparasita no núcleo dele não funciona, já que o parasita está no pescoço dele. Tanto é que o pescoço foi a única área protegida. Aqui o Titan Cameraman aparece e nós temos a nossa segunda luta de titãs. Ele então usa um pedaço de telhado de escudo. Ele usa a habilidade magnética dele para empurrar o Titan Cameraman para trás. Quem aparece agora é o G-Man. Novamente é uma cópia, não é o verdadeiro. O Plangerman, ele tenta derrotar o parasita, mas não funciona e ele acaba sendo morto pelo Speakerman. Só que ele não é morto de verdade. Ele aparece novamente em um episódio futuro, então fiquem tranquilos. O G-Man não é derrotado, ele só é nocauteado momentaneamente. E quem aparece para salvar o dia... peraí. Antes ele é atacado, mas esse ataque não é efetivo. O parasita tenta possuir ele, mas ele mata o parasita antes que isso seja possível. E quem aparece para salvar o dia é novamente a TV Woman. Ele tenta pegar ela, assim como ele fez com o Plangerman, mas nesse momento o Titã pega e segura as mãos dele. Mas quem aparece por trás dele é o G-Man, que sobreviveu. Novamente, esse não é o verdadeiro. A Camera Woman e outros cameramans começam a atacar ele com tranquilizantes. Ele então fica com medo, né? Ele percebe que o Titã vai ser curado e ele decide ir embora. A TV Woman então leva o Plangerman para um local seguro, né? Onde episódios mais para frente ele vai aparecer novamente, mas
Quem é deixado para trás é o Simp Cameraman, ou Cameraman de camisa marrom, que era apaixonado por ela. Ele não morreu, mas ele vai demorar muito para voltar. Ele só vai aparecer novamente no episódio 74. E ele deve ter se sentido terrível, já que foi abandonado pela mulher que ele ama. Foi deixado para morrer aqui. Coitado dele. O parasita é tirado do pescoço do Speakerman, do Titan Speakerman. E ele é esmagado pelo Titan Cameraman, bem ao lado do Simp Cameraman. O núcleo dele volta a ser vermelho, ou seja, antes era amarelo, cor dos Skibidis, e agora é vermelho, cor dos Speakermans. Ele provavelmente está se sentindo meio mal, né, já que ele matou muitos dos que eram, né, do clã dele, obviamente sem ter a intenção de fazer isso. Ele então vai embora, e tanto o nosso protagonista quanto o Titan Cameraman fazem um joinha. E o episódio acaba assim. E bom, galera, esse foi o vídeo. Essa é a parte 2 da nossa análise completa de Skibidi Toilet. No futuro eu vou realizar análise de mais episódios. Então é isso. Um grande abraço e tchau. Eu fui!